Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Está muito alto o som, não, né? Nós vamos dar continuidade às nossas mensagens sobre alguns temas voltados para a família. Hoje nós iremos falar sobre unidade. O tema proposto, ou melhor, o texto proposto se encontra em Eclesiastes, no capítulo 4, palavra do sábio Salomão, bem direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ele escreve essas palavras, como também provérbios, né? Se você puder ficar de pé, fique de pé, por favor. O tema é recomeço. E hoje, em direção da palavra, para recomeçarmos na unidade. Precisamos recomeçar, precisamos fazer novamente, ou refazer, ou recomeçar. E não há recomeço sem princípio, irmão. É impossível. Nós não somos fortes o suficiente para caminharmos sozinhos. Esse é um ponto de partida. Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 7. Ele relata, Salomão, rei Salomão: descobri ainda outra situação louca debaixo do sol. Havia um homem solitário que, não tendo filho, irmão, nem qualquer parente, dedicava sua vida exclusivamente ao trabalho. No entanto, seus olhos não se satisfaziam com as riquezas que acumulava. E ele nem parava para pensar e se questionar: para quem estou trabalhando tanto, afinal? Por que não desfruto um pouco do que já tenho? Ora, isso é uma insensatez, uma ilusão e um trabalho ingrato. Melhor é serem dois do que um, porque é a melhor recompensa do trabalho de duas pessoas. Porquanto, se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mas pobre do que estiver sozinho e cair. Assim, não haverá quem o ajude a se reerguer. Também, se dois dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos. Mas como um só poderá manter-se aquecido? O homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas duas pessoas conseguem resistir. Um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Pode sentar. O texto, o versículo proposto é esse último que foi lido. Mas para a gente poder entendê-lo, a gente precisa antecipar um pouco a leitura. E Salomão, nas suas observações cotidianas, na sua caminhada de vida, ele faz ele repara algumas coisas e ele começa a dar o seu ponto de vista acerca daquilo. E ele não dá um ponto de vista segundo a sua humanidade, ele dá um ponto de vista segundo a sabedoria que olhou para ele. Porque na crônica, lá no livro de crônica, relata que o Senhor aparece diante dele e diz que daria a ele o que ele pedisse. Sabiamente, ele pede sabedoria. E o Senhor diz que, como por ele ter pedido sabedoria, o Senhor iria acrescentar riqueza. E de fato, Salomão, em suas palavras, ele foi tremendo. O livro de Provérbios, se a gente conseguir ler o livro de Provérbios, entender e praticá-lo, é uma grande fonte de sabedoria. E aqui ele faz a sua colocação observando o homem trabalhando sozinho. Ele diz que é uma loucura esse homem trabalhar sozinho e não ter o sentido do seu trabalho. E ele conclui no versículo 12 que é melhor ser dois do que ser um. Ele diz: por essa causa é melhor ser dois do que um. E ele vem aqui a partir do versículo 9 dizendo por que é melhor. É prático. Ele diz a loucura e ele diz por que essa pessoa é louca. Ele dá o diagnóstico da pessoa. Ela é louca por causa disso. Porque ele vive sozinho, ele vive para si, ele trabalha sozinho, ele quer angariar recursos e nem usufrui dos recursos que ele angaria. Que tolice! Ele vai morrer, vai ficar aí, as traças vão comer, ele nem aproveitou e não tem ninguém para aproveitar isso. E Salomão nos dá uma direção. Salomão, ele não fala isso por si só. Salomão fala, é melhor ser dois. Ele está dizendo, não é bom que o homem esteja só.
Aí volta lá para o princípio. Gênesis 2, versículo 18, se eu não me engano, vamos abrir aqui. Eu estava falando com a minha esposa, a palavra é tremenda, irmão. O que você for ministrar, tudo que é referente à palavra, todos os textos você pode usar ele. Ou melhor, tudo que é virtude você pode encaixar uma na outra. Gênesis 2, versículo 18. Então declarou o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o seja, que o ajude e a ele corresponda. Tem uma versão da King James, que é de 1611, eu tenho ela, a irmã Jéssica tem também. Os estudiosos dizem que essa versão é a mais próxima do original. Nessa versão está dizendo assim: farei para ele uma pessoa que lhe seja adequada. Eu achei fantástico. Aquilo que tu tem hoje é adequado para você. Aquilo que eu tenho hoje é adequado para mim. Unidade é saber lidar com as adversidades. Unidade é saber lidar com temperamentos diferentes. Unidade, irmão, é saber amar. Unidade é ter compaixão. Unidade é renunciar. Viver em unidade é viver com propósito para o Senhor. Unidade não é viver para mim. Unidade de respeito à mordomia. Unidade de respeito ao serviço. Unidade de respeito a eu viver para Deus e para o próximo. Aqui ele diz para quem ele trabalha. Se ele trabalhasse pelo menos para alguém, a vida dele teria sentido. Unidade é serviço. Unidade é relacionamento, é proximidade. Mas cá para nós, irmão, é fácil se relacionar? Não é fácil se relacionar. É bom se relacionar, mas é muito difícil um relacionamento com pessoas. Hoje estamos bem, amanhã a gente briga. Aí a gente fala assim: não quero mais nada com essa pessoa. Aí no dia seguinte a gente perdoa, é perdoada e: caramba, você é muito importante para mim. Aí no dia seguinte vai, acontece uma desavença. Meu Deus do céu. É difícil, irmão. Por que é difícil? Por que é tão difícil o relacionamento? Talvez você esteja assim: ele está exagerando. Não estou não, irmão. É difícil o relacionamento. Porque se o tema proposto é recomeço na unidade, é sinal de que algo falhou. Então não deveria ter esse tema hoje. Se tem um tema é porque a palavra fala sobre isso. E é difícil. Só que a palavra, irmão, ela é completa. Ela não só tem um tema, ela tem vários temas. A palavra é gloriosa, nós vamos chegar lá. Mas é difícil. Então nesse momento, a gente está na dificuldade do relacionamento. E a gente está caminhando, não é isso? Adão e Eva se relacionavam perfeitamente entre si e entre o Senhor, até que o ego fala. Quando é que o ego fala? É quando ela olha para o fruto, ela esquece daquilo que o Senhor havia determinado. E a partir daí começa toda a dificuldade que até hoje existe no relacionamento. A dificuldade do relacionamento é fruto do pecado. Tudo que é contrário aos princípios é fruto do pecado lá no início. Então, Adão e Eva desobedecem, a partir daí tudo é fruto de uma corrupção. No entanto que a sua família tem um primeiro homicídio, antes disso já há acusação, o ego falou, o ego desejou, Satanás propôs, cederam, e aí começou a dificuldade no relacionamento, porque até então era maravilhoso.
Então Deus faz o homem e a mulher, Ele cria o homem, e do homem Ele cria a mulher, é a mesma essência, a mesma matéria. Eu costumo dizer que a mulher é a do homem. Deus tira do homem o seu melhor, devolve para ele. Isso aponta para complementaridade. Quando Deus diz, não é bom que o homem viva só, Deus não é um autor que vai fazendo assim, de surpresa, e eu pensei, não tá bom. Não, Deus está dizendo o seguinte: é impossível o homem viver sozinho. Eu estou dizendo para você, homem, que tu não pode viver sozinho. Não porque eu não permito, não é uma lei, é porque tu não pode, não tem como, é impossível viver sozinho. Não há possibilidade de um ser humano ser saudável sozinho, isolado, sem convívio. É isso que Deus quis. O homem isolado é um homem doente. Não que Adão era imperfeito, mas é que a perfeição estava na complementaridade. A unidade é melhor do que a solidão. A unidade é melhor do que o individualismo. É isso que Deus está querendo dizer quando Ele faz a mulher e dá a Adão. Deus poderia fazer com que Adão tivesse todas as virtudes possíveis para poder viver sozinho, mas Deus escolheu criar mais algumas pessoas e entregar para outras pessoas. Por isso que eu digo, aquilo que você tem é adequado para você. Seu esposo é adequado para você, sua esposa é adequada para você, seus filhos são adequados para você, bênção pura. Sua nora veio junto, seu sogro veio junto, são adequados para você, porque nós aprendemos com ele, cada um no seu lugar, é claro. Então nós precisamos tirar essa concepção de que conseguimos caminhar sozinhos. Tem casamentos distorcidos, abalados, porque uma das partes achou que poderia viver sozinho. Irmão Diogo, se puder aumentar isso aqui, poxa, tá mais. Então tem casamentos estruturados, porque tem pessoas, eu não estou usando aqui a ministração da diaconisa Priscila, mas isso é uma verdade. Isso Deus já tinha me dado essa palavra antes de ouvi-la ministrando, mas é uma verdade. Tem pessoas que se divorciam. Como pode? Quem se divorcia porque já amou. É fácil o relacionamento? Por que se divorciou? Porque a corrupção atingiu o relacionamento familiar. O filho foi embora porque a corrupção atingiu o vínculo familiar. Houve divórcio porque a corrupção atingiu o antro ali na família. E o casal não conseguiu suportar e achou que fosse melhor viver sozinho do que viver acompanhado. Irmão, é muito bom ter a companhia de alguém. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em fraternidade, união, vivam juntos, percebam que aquilo que o outro tem é bom para mim, me serve, me edifica, me corrige, me dá ânimo. Um cordão de 3 dobras tem mais dificuldade de ser arrebentado. Eu entendo nessa palavra que o cordão de 3 dobras não é Deus, porque ele diz que dificilmente é mais difícil, ou seja, com Deus é impossível. Mas ele está dizendo aqui que um elemento a mais no grupo, está dizendo assim, 1 é ruim, 2 é bom, 3 é melhor, 4, quanto mais é melhor, irmão. Lembra, pastor, quando nós fomos colocar o balcão ali embaixo? Aquele balcão ali embaixo da cantina, irmão? O balcão é muito pesado, irmão. Pensa em algo pesado. É aquele balcão ali. O pastor caprichou, ele fez para não quebrar, irmão. E aí, o pastor reuniu algumas pessoas. Quem teve a oportunidade de estar aqui aprendeu, eu aprendi muito naquele dia. Eu aprendi que eu não posso pegar peso de qualquer jeito. Estou brincando, eu aprendi muito com a unidade e com a palavra que é liberada sobre um grupo naquele dia.
E aí o pastor convocou algumas pessoas. Irmão, eu estou falando aqui sobre a fraternidade, mas a gente pode encaixar dentro da família, porque nós somos seres sociáveis, irmão. A gente vive lá fora e vive dentro de casa. E aí, pastor, vamos pegar o balcão. Quando nós começamos a pegar o balcão, irmão, falei, pastor, eu pensando, meu Deus do céu, me prova. E o balcão nada de sair do lugar. Aí, com muita garra, muita raça, foi muita raça naquele dia, começamos a... Teve um irmão que ele parou assim, não vai dar não, sentou na escada. Ah, o pessoal, já estava indo com o irmão, hein? Falei, não, calma aí. Alguns falaram, vamos tentar, a gente nem tentou, vamos tentar. A gente não veio aqui para desistir, vamos tentar. E começou. No já, quando falar já, vai todo mundo fazer a mesma força. Não faz força 1 para depois, quando falar já, eu aprendi isso no quartel. Quando a gente empurrava a viatura, vi um grito lá de trás, todo mundo fazia uma força ao mesmo tempo. E aí eu falei, vamos embora fazer a mesma força ao mesmo tempo. Quando falou roupa, o balcão, opa! Quando foi para o roupa, a voz, quando foi ecoando nos nossos ouvidos, o balcão foi para o lugar, irmão. E nós vimos o poder da unidade ali. Se tivesse 2 pessoas, para essa força não seria suficiente. Se tivesse 3, para essa força não teria suficiente. Qual é a força que tem vindo sobre as nossas famílias, irmão? E nós temos tentado lutar sozinho. Não vai dar. Dê a mão àquele que está do seu lado. Motiva aquele que não quer. Busque o que está se desgarrando. Quem sai junto, chega junto, irmão. Unidade, foco, propósito. Mas é difícil. Porque há corrupção. Porque se o ego não morrer, a unidade não existe. Porque se o eu falar, o nós não acontece. Porque se o meu acontecer, o nosso não acontece. Unidade. Então a queda, ela fez isso com a humanidade. Mas a Bíblia relata uma unidade bem negativa, mas é um exemplo para mim. Em Gênesis relata que um povo de uma só língua, diga uma só língua, decidiu construir algo, irmão. E estava construindo unidade, um propósito, uma só língua, um só pensamento. Estavam construindo. Deus olha do céu e diz para a unidade do céu: desçamos e confundemos confundir a língua deles. Porque o que eles estão propostos a construir, eles estão fazendo. Deus desce e dá línguas diferentes para as pessoas. Por que conosco não é assim? Por que não temos a mesma língua? Por que não temos o mesmo propósito? Porque é difícil. Um só pensamento, um só coração. Por que 3? Um só batismo, um só corpo, um só espírito. 3. Nós somos um corpo, unidade, com vários membros, cada membro com a sua importância. O Pai é nosso, perdoa-nos, como nós temos perdoado. Dai-nos. Por que é difícil? Agora você sabe por que é difícil. Porque há uma corrupção latente em nós. Porque é algo que vem contrário aos princípios de Deus, que devemos lutar. Não sozinhos, na força do poder do Senhor. O princípio ativo para a dificuldade do relacionamento é a carne. O princípio ativo, ou seja, aquilo que dá início a toda dificuldade relacional,
seja com família, seja com patrão, seja com vizinho, é a carne. Foi a carne no início, continua sendo a carne hoje. No decorrer da história, a gente vai ver Saul perseguindo Davi por ciúme. Ciúme é obra da carne. Facção é obra da carne. Inveja é obra da carne. Dissolução, divisão é obra da carne. Vamos a Gálatas 5. Se você não quiser, não precisa abrir, mas se você quiser testificar, abra. Gálatas 5. Versículo 19. Ora, o que a carne faz é manifesto da seguinte forma: imoralidade sexual. Imoralidade sexual causa divisão na unidade, na família. Fica comigo, você que está fechando o olho. Só fecha, não sei se for para orar, tá bom? Se for para interceder por mim, pode fechar o olho. Se não for, deixa o olho aberto. Em nome de Jesus, participa aí, tá bom? Eu sei que é difícil, mas vamos ficar juntos até o final. Impureza e libertinagem. Idolatria causa divisão na família? Causa, irmão, como causa? Feitiçaria causa. O colega no trabalho chegou esses dias pedindo um conselho: irmão, o que eu posso fazer? Tem uma pessoa lá em casa que está querendo acender vela. Eu falei que não estou certo. Ele está certo, mas faça tudo com amor, traz ela para você, não faz. Está errado, ela está levantando um outro altar que não é o Senhor que você quer. Causa divisão na unidade. Um quer ficar para trás. Ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez. Embriaguez causa divisão. Atrapalha a unidade? Atrapalha muito, né? Orgia e tudo quanto que se pareça com essas perversidades contra as quais os advirto, como já vos preveni antes. Os que a praticam não herdarão o reino de Deus, porque não entenderam o propósito do Senhor. E hoje nós estamos falando de unidade. Quem pratica isso aqui, certamente, 100% afirmando, está fora do princípio da unidade. Porque ele não amou primeiramente a Deus, ele não se sujeitou a Deus, ele não amou o seu próximo, ele não se submete às ordenanças do Senhor. Ele está completamente fora da unidade. Então a carne é um elemento principal que causa divisão nos relacionamentos. A palavra diz em 1 João capítulo 3, no versículo 8, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo, elas estão intrinsecamente ligadas às obras da carne. O diabo, ele pega isso aqui, seduz, ganha e acaba com a pessoa. Foi o que aconteceu lá no início. Embora Adão e Eva tivessem liberdade, eles tinham total liberdade, eles escolheram fazer aquilo. Eles escolheram. Hoje, embora seja uma escolha de quem pratica isso aqui, as obras da carne, se não houver uma intervenção divina, essa pessoa, por ser escrava do pecado, ela não vai querer fazer nada diferente disso. Se não houver uma intervenção do Espírito Santo, diferente lá, que foi voluntário, essa pessoa que pratica hoje, ela é escravo, ela está morto para Cristo.
para Deus. Então ela está morta nos seus pecados. Ela vive isso aqui porque ela é levada a fazer isso. Mas ela é responsável por isso. Porque ela tem bom senso. Ela tem algo dentro dela que diz não, não e não. Mas se não for uma intervenção divina de chamar, essa pessoa vai continuar nesse erro. Por isso precisamos orar. Por isso precisamos ter paciência. Por isso precisamos ter cautela. Por isso precisamos estar perto. Por isso precisamos ter compaixão, ter empatia. Porque um dia eu particularmente fui assim. A minha casa parecia que caminhava no mesmo rumo. Mas a gente usava o cordão de 3 dobras para medir força. Era cabo de guerra, não era para sustentar nada. Era assim, ó. Tinha hora que era um para cá, outro para lá. Isso eu não queria bater. Só queria. Eu não, ela. Queria bater. Só queria. Pegar o cordão de 3 dobras e queria... O cordão de 3 dobras são pessoas que agregam na família. O cordão de 3 dobras não é para ficar medindo força, não é o cabo de guerra, né, chamado cabo de guerra. É para sustento. E agora, diácono Adelmo, acabou, e aí, tudo bem. O relacionamento é manchado pelo pecado. Não, irmão. Deus é conosco. A palavra é recomeço. O recomeço aconteceu em um lugar chamado Gólgota, Calvário. O recomeço aconteceu com o sacrifício de alguém. Um novo caminho foi posto diante de nós pela expiação de alguém que era perfeito. Se alguém quer recomeçar, irmão, tem que mudar de caminho. Se alguém quer recomeçar, tem que caminhar para a verdade. Se alguém quer recomeçar, tem que se aproximar daquele que é vida. Se alguém quer recomeçar, aquele que ouve a palavra e a palavra está mexendo com ele nessa noite, tem que rever os conceitos, os princípios. Tem que saber que sozinho não dá. Sozinho é impossível. Não se isole. Provérbios 18 diz que aquele que busca o isolamento, ele vai contra toda a verdade. Provérbios 18:1. Isolar não é ideal. Se isolar não é aquilo que Deus tem para tu, a não ser que Ele te direcione para algo que Ele vai fazer. Mas se isolar por conta própria não é saudável, é doença. Assim como a febre, ela expõe uma infecção, o isolamento, irmão, ele expõe o pecado que é em nós. O pecado da dificuldade de conviver com alguém. O pecado da dificuldade de perdoar e se isola. Não quero mais essa pessoa, não quero mais estar com essa pessoa, não quero mais ouvir essa pessoa. Aquele que se isola vai contra toda perfeita sabedoria. Não se isole, se una àquele que está do teu lado, na sua casa, aquele que o Senhor colocou adequadamente no seu convívio. Vença o seu eu. Tiago diz que a razão das nossas guerras, dos nossos conflitos, são as concupiscências que é em nós. Tiago 4, versículo 1, ele diz: a razão das vossas guerras, a causa, o antídoto desse veneno é o sangue de Cristo. Antídoto é aquele que cessa o efeito maligno na pessoa. O que cessa o efeito pecaminoso da facção nos relacionamentos é o sangue de Cristo. O que traz de volta o vínculo familiar é o sangue de Cristo. Quando Cristo morre separado na ceia, o relacionamento com o Pai e entre os semelhantes voltam à normalidade.
para aqueles que vivem segundo a palavra. É inadmissível, inaceitável, nós como cristãos, isso acontece, irmão, nós estamos suscetíveis a isso, não... Existe um ditado assim, lá fora: meu santo não bate com o dele. Irmão, tem crente que fala isso. Só Jesus na causa, irmão. Primeiro que o teu santo é o Espírito Santo. Ou, como vou dizer agora, o apóstolo Paulo fala: se é que o Espírito Santo habita em vós, se é ele, o teu santo pode não bater com o dele, tudo bem, mas o teu santo tem que chegar até essa pessoa, e o santo que está nessa pessoa ir embora, e essa pessoa ser habitada pelo santo que habita em você. Entendeu? Santo entre aspas, tá? O nosso é santo, mas o que está lá fora não é santo. É chamado de santo, mas não é santo. Então nós precisamos voltar o tempo todo para a palavra, irmão. Por isso que a gente precisa estar voltado para a palavra. Não podemos negligenciar a direção de Deus. Salomão diz: é bom ser 2, é bom ser 3, é bom ser 4. Você que é solteiro, você que é viúvo, não fica chateado, porque tem alguém do teu lado, com certeza. Você não está sozinho. Aqui, tá bom? Então precisamos nos atentar para o caminho que temos seguido. Jesus é o caminho da reconciliação. Jesus é o caminho do recomeço. Jesus é o princípio. Ele é o princípio e Ele é o fim. Por Ele todas as coisas acontecem ou recomeçam ou são refeitas. É impossível voltar à unidade no meu lar sem a presença do Pai, sem a presença do Espírito Santo, sem uma ação divina. Por força própria eu não consigo, por estratégia eu não consigo. Eu não preciso criar estratégias ou pegar na força do meu braço. O que o Senhor requer de mim é que eu me humilhe e lance diante dele. Irmão Felipe, ele falou algo que eu tenho para mim. Nós temos o hábito de falar assim: deixa o seu problema lá fora. Não! Tem que trazer um problema, sim. Bota os problemas aos pés de Jesus. Ele vai tratar o seu problema. Só Ele pode tratar. Por que tu vai deixar lá fora? Por quê? Para pegar de novo. Lançai sobre Ele. Eu não tenho condições de resolver o teu problema. Eu não tenho condições de resolver o meu. Se eu não for instrumento de Deus para mim mesmo. Eu me ajudar. Traga, quando entrar, traz o problema, traz tudo. Deixa aqui. E eu costumo dizer também, nós precisamos oferecer ao Senhor o melhor. Sim. Mas o pior que é em nós também tem que ser lançado aos pés dele. Não como oferta, mas para exterminar isso. Conseguiu entender? O pior que é em mim, Deus precisa tratar, porque o que há de bom já é dele. Caminhe unido, igreja. Dê a mão ao seu cônjuge, dê a mão ao seu filho. É luta. Eu vi um pregador dizendo assim, ele subiu e ele falou assim: essa palavra denunciou o meu pecado. Mas a mensagem, o profeta nunca é maior do que a mensagem. Ai do profeta de não ministrar uma mensagem se ele não está vivendo ela. Quem sobe aqui é falho, irmão, suscetível. Está propenso a falhar. A minha realidade é uma, a tua realidade é outra. Como é que está o seu convívio hoje com quem está do seu lado? Eu tenho meu convívio com quem está do meu lado. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer segundo a palavra. Mas há uma guerra constante em fazer com a minha força e fazer segundo a palavra.
mas eu preciso fazer segundo a palavra. Você precisa agir, irmão, segundo o que a palavra determina. O fruto da unidade é bênção. O fruto da unidade é vida. O fruto da unidade é crescimento. O fruto da unidade é saúde. O fruto da unidade é louvor ao Senhor. Ame. Ame. O amor é o vínculo da unidade. É o elo que liga uma pessoa a outra. É o amor. Na lista, esse é o primeiro. O amor primeiramente a Deus e ao próximo. Eu quero ler alguns textos aqui. Vamos ler primeiro Romanos 15, 5, 6. Palavra do apóstolo Paulo. Ele diz assim: que Deus, que nos concede perseverança e encorajamento, deles também a disposição de pensar. Quem é que vai dar? A disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo. É Deus quem dá a disposição de pensarmos de forma iguais, de acordo com Cristo. A gente pode pensar de forma igual de outras maneiras. Existe muita sociedade no decorrer da história, muitas pessoas que se associaram, fizeram coisas bárbaras, mas também fizeram coisas tremendas. Que Deus nos conceda perseverança e encorajamento, deles também a disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo, ou segundo a palavra hoje para nós, né? 1 Coríntios 10, 24, mesmo o apóstolo Paulo diz: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos seus próximos. Ninguém deve satisfazer a sua própria vontade, antes faça aquilo que o teu próximo necessita. Unidade é mordomia. A gente tem um conceito errado de mordomia. Às vezes você vê um irmão na sombra que pode falar: está na mão mordomia. Sabe o que é mordomia, irmão? Mordomia é trabalho. Mordomia é cuidar de algo, de alguém. Aquilo que Deus te deu é adequado para você, mas não é teu. Deus te deu para você exercer a mordomia, o serviço, a entrega. A semente que não morre, ela não dá fruto, irmão. Nós precisamos morrer para que tenha unidade. Veja que quando eu falo que nós precisamos servir, é segundo a palavra, tá, irmão? Não é ser escravo de ninguém e fazer o que a pessoa quer o tempo todo, não. É o que a palavra diz que nós devemos fazer. Porque Jesus falou: aquilo que vocês querem que eu vos faça, façais vós também. Efésios 2, 14. Também palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Por esse motivo, dobro o meu joelho. Opa, perdão, aqui. 2,14. Porquanto Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando o muro da separação em seu próprio corpo, ou seja, na cruz, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei de mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. Tremendo, irmão. Somente em Cristo é possível os elos voltarem a se entrelaçar. Somente em Cristo é possível fazer uma unidade que glorifica o Pai.
Efésios 4:2. Com toda humildade e mansidão, com paciência, vou ler 1. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeis, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. 3. Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Mais uma unidade por meio do próprio Deus. Filipenses 2:3. Completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Irmão, tremendo, que conselho prático. Que palavras práticas e eficazes. Se nós crermos, nós viveremos isso. Irmão, se a gente for ver, a Bíblia ela é repleta de exemplos que nos impulsionam para a unidade. Inclusive o próprio Jesus, em João 17, ele faz uma oração e pede ao Pai que sejamos unidos. E eu gosto muito desse texto. Vou ler para vocês. Eu lhes tenho, versículo 22 do capítulo 17 do Evangelho segundo João. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo, irmão, a unidade evangeliza. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste como também amaste a mim. A unidade evangeliza. A unidade prega a palavra. A unidade aponta para a cruz. A unidade aponta para a obra de Cristo. E nós temos negligenciado essa unidade, principalmente dentro das nossas casas. Se não quer servir, você é excluído. Não é mais meu marido, não é mais minha esposa, não é mais meu filho. Não é assim, irmão. O DNA não sai por uma opção da pessoa. Ela continua sendo aquilo que Deus colocou na sua vida, independente da sua escolha. Nossa função e dever é amar e no Senhor pregar para essa pessoa com amor, com compaixão, com serviço, tentando trazer ela de volta, tentando trazer o elo dessa pessoa junto com nós. Jesus orou, irmão. Jesus pediu ao Pai por nós. Olha como é importante a unidade. E nós achando que é fácil e possível caminhar sozinho. Porque o nosso ego fala isso pra gente. A nossa doença fala assim: fica sozinho, não vai mais não fala com fulano, não vai à igreja, ora de casa, lê a palavra de casa, em casa é bom. Não, fica no trabalho, faz hora extra, vai para a praça, fica na praça, não vai para casa não, na casa está ruim, não é um lugar bom para você não, você sofre muito. É mentira. Não se mistura não conversa não. Não faz mais parte desse grupo não, sai de lá. É mentira. O diabo está usando a fraqueza da tua carne para poder falar no teu ouvido. Não dê ouvido a ele. Ouça a voz do Espírito Santo dentro de você. Aquilo que você leu na palavra, é isso que você tem que fazer, é isso que eu tenho que fazer. Esse é o caminho, esse é o princípio para o recomeço. Não tem recomeço sem Jesus. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá.
Hoje você vai estar bem, amanhã vai desejar ficar sozinho de novo sem Jesus. Jesus falou: sem mim, nada podeis fazer. Só nasce fruto de um galho quando o galho está ligado à videira. Só sai algo de nós se nós estivermos ligados com a videira. Não pense você sozinho que a vida em você. Não penso eu que sozinho a vida em mim, se não estiver ligado na videira. Todo princípio, recomeço, deve estar na mão do oleiro, irmão. Capítulo 18 de Jeremias diz, conta que o vaso estava na mão do oleiro, o vaso quebrou, e o oleiro continua fazendo. Veja que o oleiro ele não pega outro barro, e o mesmo barro ele faz algo novo. Deus é especialista em fazer isso, e é verdade. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, irmão. Creia no Senhor. Não desista da sua família. Não desista daquele café da manhã na mesa. Chame ele. Não desista do almoço na mesa. Tem muitos lares abandonados. Tem muitas mulheres abandonadas com a presença do marido dentro de casa. Tem muitos maridos abandonados com a presença da esposa em casa. Tem muitos filhos abandonados com a presença dos pais em casa. Os pais só estão fisicamente, mas não participam de nada. O individualismo tem imperado, irmão, na sociedade. O individualismo não combina com o Evangelho, não combina com a unidade. Por isso que Deus falou: não é bom que o homem esteja só. Não é saudável para ele. Eu vou lhe dar alguém que lhe seja adequado, que encaixa certinho. Como pode um dia nós nos alegrarmos, de maneira geral, generalizando, por o nascimento de um filho, e quando o filho cresce a gente diz que está de saco cheio do filho? Por que isso? Porque fugimos do princípio da palavra. Os filhos são herança do Senhor. Ninguém amaldiçoa uma herança, irmão. Toda herança. Nenhum pai deixa nada ruim para o filho. Então parte do pressuposto que toda herança é boa. Toda herança é benéfica. Só é ruim se não tivermos no princípio. Se você tiver uma herança de R$1 milhão, irmão, se você não souber usar segundo a palavra, ela vai te matar. Ou você vai se matar. Aquilo que o Senhor nos deu, Ele nos deu como herança e nos deu para que nós honremos a Ele com a administração daquilo que Ele nos deu. Aquilo que é bênção, que um dia foi bênção na tua vida no princípio, é bênção hoje. O que Deus te deu, que foi bênção no princípio, hoje ainda é bênção. A tua mente, a minha mente que pode ter mudado. É noite, é mês, é dia, são semanas, ano de recomeço. Hoje é noite de recomeço. Volte para o Senhor, para a palavra dele. Peça a Deus que Ele vos dará um espírito de unanimidade, de acordo com Cristo Jesus. Unanimidade de acordo com Cristo Jesus. Veja bem que a unidade por si só não quer dizer nada.
tem que ser uma unidade de acordo com Cristo Jesus. E aí é bênção. Vamos ficar de pé, igreja? O antídoto desse mal é o sangue do Cordeiro. Lembra? Toda vez que você tiver uma dificuldade, você lembra. A corrupção quer me dominar, mas eu não vou deixar. Vou viver a palavra. Se o antídoto ou o remédio para esse mal que tem dividido as famílias é a obra da carne, ou melhor, se o mal é a obra da carne, o antídoto é o sangue do Cordeiro, o princípio regulador é a palavra. O princípio regulador de todo relacionamento é a palavra. Lá na empresa onde você trabalha, tem norma para que o objetivo seja alcançado, para que a equipe na qual você trabalha venha ter êxito. Está lá, você sabe exatamente o que é para fazer. Não é assim? O que você precisa fazer com a sua equipe ou lá no seu trabalho para que o seu trabalho alcance o objetivo? Isso. Para que o que nós precisamos fazer para que a nossa família cumpra o propósito do Senhor? As normas estão aqui, ó. Quem negligencia, fracassa. Princípio regulador do bom funcionamento dos relacionamentos, seja ele qual for, pai para filho, filho para pai, cônjuge, sogro, próximo, vizinho, patrão, está aqui. Princípio regulamentar do relacionamento. Vamos orar, irmão. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós aprendemos, Pai, hoje, ou foi ratificado aqui, que o que atrapalha os relacionamentos, Pai, somos nós mesmos, quando nós vivemos ou desejamos viver para o nosso bel prazer. Aprendemos que aquele que trabalha sozinho, esse é um tolo. Mais ainda porque não usufrui daquilo que é resultado do seu trabalho. Aprendemos, Pai, que é melhor sermos dois do que ser um. Porque se alguém tentar contra um, aquele outro que está ao seu lado o ajuda. Se ele cair, o que está do seu lado levanta. Ai daquele que está sozinho. Quando ele cair, não haverá ninguém, Senhor, ninguém, a tua palavra diz para levantá-lo. Bem-aventurado é aquele que tem a companhia de alguém, Senhor. Principalmente aquele que tem a tua companhia. Porque aquele que tem a companhia do Senhor reconhece que é importante ter a companhia de um semelhante. Não nos deixe, Senhor, desejar caminharmos sozinhos. Não nos deixe, Senhor, querer agirmos com a força do nosso braço. Todo recomeço deve ser, Pai, realizado nas suas mãos, Pai. Por isso nós entregamos, Senhor, nossas vidas nas tuas mãos. Para que não somente a unidade, mas tudo que foi e será ministrado neste lugar possa ser realizado, Pai. Nas nossas vidas, Senhor. Nós declaramos hoje isso, Senhor. Que nós não queremos viver distante. Se o Senhor é algo vital para nós, Pai, então por que não te buscamos? Por que desejamos fazer na força do nosso braço? Nos perdoa, Pai. Perdoa a hipocrisia que é em nós.
Restaura. Refaz, Senhor. Faz outra vez, ó Deus. Recomeça, Senhor. Age no nosso meio, Deus. Não queremos fazer a parte do Senhor. Não queremos agir distante da Tua palavra. Não queremos caminhar sozinhos. Entra, Senhor, nas casas que estão divididas nessa noite, Senhor. Toma as famílias, Pai, que apesar de estarem juntos fisicamente, estão longe dos propósitos, Senhor. Faz tudo novo. Faz tudo novo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Toma os nossos corações, Senhor. Toma as nossas intenções, Senhor. E se há algum caminho mau, que o Senhor possa tirar, Pai. Perdoa os maus desejos. Perdoa-nos, Pai, pelo individualismo. Nada é meu, tudo é nosso. Não sou eu, somos. Que seja assim nas casas, Pai. Que seja assim nas famílias, Senhor. Que a unidade venha prevalecer, Pai. Que a unidade, Senhor, por meio do vínculo do Espírito Santo, venha prevalecer, Pai. Em nome de Jesus, ó. Assim nós choramos nessa noite, Senhor. Assim nós choramos e te pedimos, Pai. É um mês de recomeço. E que a nossa família seja restaurada na Tua presença, Pai. Molda-nos, Pai. Molda-nos como um vaso moldado na mão do oleiro. Não importa o que Tu irás fazer, da forma que o Senhor irá fazer, mas nós queremos ser moldados, Pai. Desejamos isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Está encerrado, irmão. O Senhor te deu uma semana abençoada. Uma semana de experiência com Ele. A próxima administração é o irmão Diogo, né? O irmão Diogo irá ministrar quarta-feira sobre as esmolas e orações respondidas na família. Puxou.